Caros concurseiros, caras concurseiras, é um prazer estar aqui com vocês novamente, PCI Concursos. Começaremos hoje a nossa disciplina Direito do Trabalho, aulas sobre o direito do trabalho. Já estão à disposição, gravadas, as aulas de Direito Processual do Trabalho e conto com vocês sempre aqui no PCI para acompanhar as novas videoaulas. É um prazer tê-lo conosco. Essa nossa disciplina também é uma disciplina de bastante fôlego, uma disciplina mais extensa que o direito processual do trabalho, uma disciplina que é cobrada nos concursos públicos de todos os níveis, nos vários entes federados, autarquias, fundações públicas, enfim, todos aqueles concursos em que se cobra conteúdo jurídico. No caso do direito do trabalho, essa cobrança é ainda maior, é ainda mais comum nos concursos em nível de segundo grau, em nível superior, nos concursos propriamente trabalhistas, de tribunais trabalhistas, do judiciário trabalhista, do Ministério Público da União, no caso, o Ministério Público do Trabalho, concurso unificado para o Ministério Público da União. Então, o nosso desafio aqui é falar sobre essa matéria de modo que abranja as necessidades de todos vocês, meus queridos, minhas queridas, todos vocês tenham suas necessidades satisfeitas a depender do concurso que prestarão. Pois bem, para começar a falar sobre o direito do trabalho, novamente temos que buscar aquelas ideias iniciais acerca deste ramo da ciência jurídica. Buscar um conceito para o direito do trabalho, buscar fundamentar o porquê da existência de uma ciência jurídica, no âmbito da ciência jurídica, de um direito, de um ramo do direito autônomo, dizer um pouco da evolução histórica que no direito do trabalho ganha uma ênfase e uma importância singular para que possamos compreender e não cair em certas armadilhas que muitos leigos reverberam sem o conhecimento do aspecto histórico, fontes materiais do direito do trabalho que nos trouxeram até aqui, que nos trouxeram até esse momento. E é importante dizer que estamos vivendo um momento no nosso país crucial para o direito do trabalho. Todos vocês estão acompanhando na mídia, nas redes sociais, na televisão, na mídia escrita também, acerca da reforma trabalhista, a polêmica reforma trabalhista que está em vias de aprovação neste momento no Senado Federal, aguardando a ida do projeto para o plenário. Tudo leva a crer que no final de junho, começo de julho, teremos não diria uma nova legislação trabalhista, mas teremos mudanças profundas acerca da legislação trabalhista. Na medida do possível, trataremos dessas mudanças aqui nas nossas aulas, para que você já esteja preparado. Se a reforma trabalhista for aprovada, haverá uma vacatio legis de 4 meses da data da sua promulgação para que essas mudanças passem a ter eficácia. Então haverá aí um bom tempo para estudarmos a reforma trabalhista e não se preocupe você concurseira, porque provavelmente nos editais de concurso público do ano de 2017 não será cobrada a reforma trabalhista. Acreditamos, professores do direito do trabalho, que isso só venha a ocorrer no ano de 2018. Mas você já estará preparado para enfrentar essa nova realidade. Direito do trabalho, meus caros, minhas caras, o direito do trabalho, ele surge da necessidade de proteger o trabalhador, de proteger a figura do trabalhador. Por que a necessidade dessa proteção? Por que a necessidade de um conjunto de normas jurídicas
princípios e regras que cuidem das relações jurídicas de direito material trabalhistas, relações entre o capital e o trabalho, uma relação que no decorrer dos séculos, em decorrer da nossa história, principalmente a história ocidental da humanidade, pautada por embates constantes, por muita tensão e por questões históricas marcantes para a humanidade. Então, surge exatamente o que se visualiza, o que se verifica é que é inerente a essa relação jurídica de direito material, é essencial a essa relação jurídica de direito material, se visualiza, se verifica que essa relação jurídica de direito material é desigual. Ela é desigual porque o trabalhador é, do ponto de vista jurídico, hipossuficiente. Não há qualquer contestação em torno dessa assertiva. Por mais que críticos digam da necessidade de flexibilizar ou até mesmo desregulamentar a legislação trabalhista, nenhum deles nega que realmente o empregado, do ponto de vista jurídico, o trabalhador, mais especificamente o empregado, do ponto de vista jurídico, é hipossuficiente. Está numa posição em que sua liberdade contratual não é plena, porque a relação jurídica em si traz ao empregador poderes que sujeitam os trabalhadores às suas ordens, o que nós vamos estudar também, que é conhecido como ius variandi, e do ius variandi, do poder do empregador, decorre a obrigatoriedade de observância pelo trabalhador das ordens de seu patrão. Mas não é só isso, pessoal. Há também aqui um caráter de sobrevivência desse empregado. O empregado sobrevive do seu trabalho. Ele presta serviços em caráter pessoal, e daí decorre, e com isso, como contraprestação, ele recebe uma contraprestação, normalmente, no mais das vezes, de natureza pecuniária, o que garantirá sua sobrevivência. Verba salarial que tem uma essência, uma natureza alimentar, necessária para a dignidade da pessoa humana, necessidade para a dignidade do trabalhador. Então, eu posso conceituar o direito do trabalho como ramo da ciência jurídica que regula, que trata da relação jurídica de direito material trabalhista entre o trabalhador e o empregador. O fundamento, já dei os fundamentos, acabei de citar os fundamentos. A necessidade, uma necessidade decorrente da própria essência da relação jurídica de proteção, porque o trabalhador é hipossuficiente, porque o trabalhador depende do salário, da remuneração para sobreviver. Natureza jurídica do direito do trabalho. Nós sempre, essa classificação do ponto de vista didático sempre colabora para aclarar os institutos relacionados a determinada ciência jurídica. É o caso no direito do trabalho. A natureza jurídica é controvertida. Aqueles que classificam como normas de direito privado ou normas de direito público. Na verdade, é controvertida porque nós, no decorrer do curso, no estudo dos diversos institutos, verificaremos que muitas vezes prevalece
a ideia contratual, a ideia com a teoria contratualista, ou seja, né, uma relação, a relação trabalhista é uma relação contratual de direito privado. Contudo, há um caráter de indisponibilidade, ainda que não absoluta, mas há um caráter de indisponibilidade, de irrenunciabilidade acerca das normas trabalhistas que gravam esse ramo da ciência do direito sob um viés institucionalista, ou seja, traduzindo, normas cogentes, normas de ordem pública, uma vez que o Estado intervém para buscar o equilíbrio inexistente no âmago dessa relação jurídica. Não sei se me fiz entender. Essa natureza jurídica, ela mistura elementos, normas de ordem pública de caráter cogente, decorrentes de fontes formais heterônomas, no caso, a fonte formal heterônoma por excelência é a lei posta pelo Estado após a submissão ao processo legislativo constitucional, e a liberdade de contratar é ampla, é irrestrita. Empregado e empregador firmam pactos com base na autonomia da vontade. A CLT abrigou a teoria contratualista, a ideia do contrato de trabalho em que as partes celebram livremente a relação jurídica de direito material. Porém, as normas cogentes, o caráter institucional, intervencionista, sempre estará presente pela necessidade de reequilibrar uma relação jurídica que caracteriza-se pela desigualdade do ponto de vista material. Quero que vocês venham para o quadro para que possamos fixar essas considerações. O conceito de direito do trabalho, o ramo da ciência jurídica que estuda as relações jurídicas entre os trabalhadores e os tomadores de seus serviços. Lembremos, lá no direito processual, quando estudamos competência, falamos da relação de trabalho como gênero e a relação de emprego como espécie. Então, portanto, aqui o cuidado em dizer de trabalhadores e tomadores de serviços, diferenciando da acepção jurídica que caracteriza a terminologia empregados e empregadores. O direito do trabalho visa o quê? A tutela jurídica, protetiva. Aqui já presente a ideia, um dos sobreprincípios de direito trabalhista, que é o sobreprincípio da proteção do empregado. Pelo que o direito trabalhista vai estabelecer vantagens jurídicas ao trabalhador como forma de reequilibrar a relação capital-trabalho. Vejam, pessoal, o leigo muitas vezes faz uma crítica a esse caráter protetivo e daí exageros presentes, exageros por ignorarem as normas jurídicas trabalhistas, a história do direito do trabalho, e exageros dolosos, não é mesmo, pessoal? Por críticos ferrenhos ao direito do trabalho.
O que nos interessa é saber que esse caráter protetivo tem base histórica e base normativa muito firme, muito adequada para tratar desta relação jurídica dos embates entre o capital-trabalho. Coloco isso porque o direito do consumidor também é protetivo, assim como o direito ambiental também tem uma matriz protetiva do meio ambiente. Então, não causa espécie um ramo da ciência jurídica que traga em seu bojo normas protetivas. Até mesmo o Código Civil, o Código Civil de 2003, é um Código Civil que traz uma série de normas protetivas baseadas no caráter social do direito, na ideia de solidariedade e de necessidade de proteger situações jurídicas ou sujeitos jurídicos que estão em estado de sujeição ou de debilidade. Entendidas essas acepções juridicamente, não é, pessoal? Do ponto de vista jurídico e não do ponto de vista do leigo, daquela linguagem coloquial ou mesmo uma acepção que não é de base jurídica. A debilidade aqui que se coloca é uma debilidade jurídica. Trago para todos aqui no quadro, muito importante, a Constituição Federal, fonte formal heterônoma, a força normativa da Constituição e a necessidade de interpretar a legislação infraconstitucional, todo o ordenamento jurídico, a partir dos preceitos constitucionais. E no que se refere aos preceitos constitucionais sociais, de direito social, referentes ao estado de bem-estar social, não há como prescindir da leitura dos artigos 6º, 7º, 170 e 193 da Constituição. O artigo 1º, por sua vez, é uma espécie de postulado, de farol, que ilumina toda a ideia de Estado democrático de direito, a ideia de república, de coisa pública, que muitas vezes se mostra esquecida, abandonada e violada pelos nossos representantes no Congresso Nacional, no Poder Executivo e até mesmo no Poder Judiciário, infelizmente. Mas não estamos aqui para isso. Estamos aqui para deixar bastante reforçada a ideia de um ordenamento jurídico empenhado em promover, em tornar efetiva a dignidade da pessoa humana. Lembrando que a dignidade da pessoa humana, sobre princípio postulado do Estado Democrático de Direito, ela é um fundamento da República Federativa Brasileira. E também são fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O artigo 6º enumera os direitos sociais e aqui é importante que tenham em mente que são direitos sociais, além do trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a educação, a saúde, a alimentação, a assistência aos desamparados. Muitas vezes os concursos públicos cobram este artigo em suas alternativas e é difícil decorar, né, pessoal? Todos os elementos, né, todos os institutos que aqui estão. E vejam, a interdependência entre o trabalho e os demais
direitos sociais, ela é muito clara. Eu apenas aqui rapidamente faço a vocês, continuem aqui comigo, a ideia de educação. Educação no direito do trabalho se vincula ao Instituto da Aprendizagem e ao contrato de estágio. A ideia de saúde e segurança se conecta com a necessidade de rigidez no meio ambiente do trabalho, de observância das normas de saúde e segurança trabalhistas. A alimentação, o empregador pode conceder ao seu empregado custeio das despesas de alimentação e pode obter benefícios tributários caso se inscreva no programa de assistência ao trabalhador para fornecimento de alimentação, tickets alimentação, vales alimentação. A ideia de moradia, também a moradia no direito trabalhista, a ideia de salário in natura, a ideia de concessão de moradia como contraprestação ao trabalho, a ideia de lazer que paira sobre as normas afetas à jornada de trabalho. A jornada de trabalho não significa tão somente pagamento de horas extras, pessoal. As normas de jornada de trabalho são normas de saúde e segurança trabalhista. Apesar que na nova reforma há um artigo dizendo que não, o que é contrariar a essência das coisas. Obviamente que as normas acerca da jornada de trabalho significam saúde, segurança, direito ao lazer, direito aos convívios social e familiar. A previdência social, o recolhimento do INSS, o princípio da solidariedade, pessoal. A licença maternidade, licença paternidade, a proibição do trabalho infantil para os menores de 16 anos, ressalvada a figura do aprendiz a partir dos 14 anos e a proibição do trabalho dos menores de 18 anos em condições insalubres, perigosas e no período noturno. Vejam, esse artigo 6º é deveras importante porque ele enuncia os direitos sociais e traz o trabalho como um elemento de dignidade da pessoa humana. O artigo 7º vai enumerar os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vejam, pessoal, prestem atenção, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. A ordem econômica funda-se na valorização do trabalho humano, de acordo com os ditames da justiça social. E a ordem social tem como base o primado do trabalho. Me ative ali no quadro, mas é muito importante, não importa qual concurso você preste, não importa os seus anseios, ou melhor, importa muito os seus anseios em relação ao seu futuro profissional. Mas é preciso ter em mente que o direito do trabalho é eminentemente social. Todo direito é social, mas o direito do trabalho, ele tem o peso de normas constitucionais sociais. Infelizmente, ou felizmente, para alguns, a depender do momento político, há uma resistência em aceitar em prover os direitos sociais de eficácia e de efetividade. Muitas vezes dizem que essas normas que acabamos de visualizar, são normas de caráter programático, que dependem de regras, leis, com regras específicas para que tenham eficácia plena. São discussões atinentes ao direito constitucional trabalhista, mas são discussões presentes no foro trabalhista, no dia a dia da Justiça do Trabalho e dos tribunais superiores. A verdade é que, quanto mais eficácia e efetividade houver em relação às normas sociais, direito trabalhista e outras
eminentemente sociais, maior, pelo menos há uma maior propensão para que se verifique a emancipação de um povo, a emancipação social, o respeito às minorias, o respeito àqueles que não detêm os meios de produção e que não são, do ponto de vista econômico, privilegiados. É uma questão que envolve o grau civilizatório. Vamos, além da questão normativa jurídica, vamos falar um pouco, porque é muito importante, eu ressalto, não só nas provas objetivas, mas principalmente aqueles que sonham com cargos que envolvem uma complexidade maior em termos de atuação, né? Cargos de juiz do trabalho, cargos de procurador do trabalho, cargos de nível superior em geral. As provas subjetivas cobram essas noções principiológicas, essas noções acerca da história do direito do trabalho. E para que possamos compreender as regras, desde as mais básicas às mais complexas, sai na frente aquele que tem a exata compreensão da necessidade, da importância, do aspecto histórico para a normatividade trabalhista. Na próxima aula, volto me atendo à evolução histórica do direito do trabalho para que possamos navegar com segurança pelo oceano do direito trabalhista. Até lá, espero vocês.